Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos, fundos de investimentos e que traz para você as ideias que permeiam as mentes mais profundas da Faria Lima. Vem para trazer, destrinchar esses papos que fogem à superfície do senso comum. E pensando nessa missão, vocês devem acompanhar naturalmente com certa frequência discussões sobre ESG ou ASG, como preferirem. Essa sigla é composta por 3 letras, uma relativa ao ambiental, uma social e a outra governança. As 2 primeiras letras ganham destaque recorrente na mídia, mas a terceira talvez... Isso é discutível, mas talvez a mais importante e a mais ativa na empresa de maneira real, muitas vezes é deixada de lado. Muitas vezes é abdicada de uma discussão mais profunda e você, investidor, para o qual essa letrinha é dedicada, deixa de acompanhar as principais atualizações. Mas para mudar esse cenário, para trazer aqui um bate-papo de alto nível sobre o tema, a gente trouxe ninguém mais, ninguém menos que a Atlas Governance, né? Nós vamos bater aqui um papo com o Eduardo sobre o que é governança e o que é o dia a dia de governança na prática. Como esses instrumentos ajudam as empresas e a você, investidor. Eduardo, muito obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer fazer esse bate-papo com você. Prazer é meu, Felipe. Obrigado pelo convite e boa tarde a todos. Então, deixa eu começar. A gente tem a tradição de fazer aqui no programa perguntas difíceis. A gente faz perguntas difíceis, a gente aproveita para extrair esse conhecimento dos nossos convidados. Então, deixa eu começar do começo. Governança corporativa, conselho, board, funciona mesmo para alguma coisa ou é só para cumprir a regulação da B3? Eu vou te falar que existem os 2 casos, tá? Existem empresas que de fato não têm uma boa governança estabelecida ou muitas vezes não tem nenhuma governança estabelecida, mas no papel, vamos dizer, as obrigações do estatuto, das leis, elas estão cumpridas de certa forma, né, em atas assinadas pelos membros do conselho. E existem empresas que sim usam a governança como um fator para alavancar os resultados, para alavancar a estratégia do negócio, para tentar reduzir e mitigar um pouco mais os riscos do negócio, né, e do processo de expansão que é natural de cada empresa. Então, eu diria assim, existem os 2 lados, né? Não é preto no branco, mas a gente tem empresas que usam muito bem da governança e a gente tem empresas que colocam ela no papel e não tiram de lá. Governança corporativa, só existe empresa de capital aberto? Não, de forma alguma. Na verdade, governança, se a gente for tentar pensar no sentido mais simples na forma do negócio, é um jeito de fazer as coisas funcionarem em um ambiente onde existem algumas pessoas. Então, existe governança desde a tua casa, né, passando pelo prédio onde você mora, pelo município, pelo estado, pelo governo e, claro, governança corporativa, que é o que a gente mais fala, é governança nas empresas. Mas, para mim, é um conjunto de 2 coisas, né? É um conjunto de regras e um processo democrático. Sempre que você tem regras e um processo democrático, você acaba tendo governança, né? Não quer dizer que o fato de ter vai tornar ela boa, mas quando você para e pensa, por exemplo, que no município existem leis municipais e um processo democrático de eleição de um prefeito, num estado, leis estaduais e um processo democrático, num país, né, leis federais e um processo democrático, numa empresa existe um estatuto social, né, que basicamente são as leis e as regras pelas quais essa empresa funciona, e existe um processo democrático, uma assembleia de acionistas que ao menos uma vez por ano se reúne, né, para pelo menos tratar de algumas matérias que são obrigatórias por lei. E dentro dessas matérias existe sim um processo democrático, que é o processo de eleição do Conselho de Administração. Como funciona a governança em instituições diferentes, composições diferentes? Porque quando a gente olha a literatura, a gente tem esse foco muito grande em governança corporativa e no conflito de agência entre principal e agente, né? Porque, dando a tecla SAP, o que a gente está falando? É quando a empresa, o dono, não é quem manda, né? Você tem a gestão e você tem o dono. A gestão deveria trabalhar para o dono, mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. Uhum.
Que outros cenários você vê essa atuação e como você vê essa interlocução quando esse cenário foge a essa regra regular? Ou seja, a gente está falando, por exemplo, de uma sociedade estatal com outros minoritários ou de uma situação de controle em que foge ao convencional e simplesmente você não pode acompanhar a companhia porque a instituição desvinculada, conflitos, por exemplo, familiares. Como a governança se tece em torno de todos esses assuntos e modelos diferentes de gestão? Perfeito. Eu acho que um papel importante da governança é você definir quais são os papéis, né, de cada uma dessas etapas, vamos chamar desses estágios de gestão. Então, uma coisa é a diretoria. O que a diretoria tem alçada para fazer? A diretoria pode emitir dívida, a diretoria pode contratar fornecedores, pode, enfim, contratar pessoas, demitir pessoas. Então, qual é a alçada da diretoria? Qual é a alçada do conselho? Né? E a partir de que assuntos você precisa de uma assembleia de acionistas para que você possa decidir ou deliberar sobre eles. Então, o primeiro passo é você ter essa bela distribuição. Você tocou num ponto fundamental, que são empresas familiares, né? E tem um conceito um pouco errado, talvez, de que as empresas familiares não têm governança. Mas é verdade que nas empresas familiares o acionista está, em grande parte das vezes, na gestão também, né? Então, o que acaba acontecendo é que você não tem uma separação tão clara desses papéis, né, exatamente porque você tem a mesma pessoa sentando em 2, 3 cadeiras, eventualmente, dentro dessa cadeia de gestão, dentro dessa cadeia de decisão. Mas a primeira etapa seria você ter essa clareza de até onde a diretoria vai, a partir de onde ela precisa do conselho e até onde o conselho vai, e por último, a partir de quando a gente precisa convocar todos os acionistas para decidirem sobre alguma matéria. Quais são os principais instrumentos dentro, aí voltando ao assunto que é mais comum, quais são os principais instrumentos de governança corporativa que as empresas usam para fazer esse tipo de monitoramento? Olha, hoje, e essa é até uma das razões pelas quais a gente acaba existindo, hoje acho que falta um pouco de instrumentos, como eu comentei, tem muita governança que ainda está no papel. Então a empresa fala assim, a partir de agora a gente vai fazer um processo de implementação de boas práticas de governança. Aí contrata um consultor, aí vai lá e cria um regimento para o Conselho de Administração, um documento lá de 15, 20 páginas, com todas as regras do Conselho, está lá no documento. Aí dá uma revisada no Estatuto Social para falar, não, agora a gente conseguiu separar bem as funções aqui, o que é diretoria, o que é conselho, o que são acionistas, né? Aí vai lá e faz um processo de implementação que muitas vezes não tem o suporte adequado, né? Não tem o monitoramento adequado e muitas vezes não tem a tecnologia embarcada também para fazer isso funcionar. E até um depoimento que a gente tem frequentemente de clientes nossos, que quando as pessoas digitalizam a governança, o que elas falam sempre é, pela primeira vez eu estou vendo a governança sair do papel e entrar no dia a dia das pessoas, né? Então não é mais aquele negócio que você precisa olhar um documento e virar um monte de página e procurar uma cláusula, procurar alguma coisa, de repente virou um push no telefone, de repente virou um e-mail que chegou para você, uma notificação, um voto eletrônico que você tem que registrar, um documento que você precisa enviar e comprovar. Então, hoje não existem muitas ferramentas aí de mercado, mas o ponto é, como qualquer coisa na vida, né? A partir do momento que você digitaliza, o processo ele se torna mais eficiente, mais efetivo. Hoje, você comentou sobre o processo de digitalização, qual vocês compõem, fazem parte. Como isso também funciona para aquelas reuniões de conselho? As reuniões de conselho já acontecem de maneira virtual? Perfeito. Elas, na verdade, assim, a reunião ela é o evento, né, e ela é o centro de tudo, mas existe todo um trabalho antes e depois dessa reunião, que eles são um ciclo completo, né, que é desde o processo de agendamento, de verificar as agendas, de compor uma agenda anual para o Conselho de Administração, e uma agenda que eu gosto de dividir o Conselho em alguns níveis, né, mas tem aquele nível de Conselho que ele cumpre com a regulamentação, então tudo que está na lei e no Estatuto eu faço. Aí a gente tem um segundo nível do Conselho que, além de cumprir tudo que está na lei, ele tem uma agenda que a gente chama de uma agenda temática, uma agenda propositiva, né? Uma agenda que
Não, vamos então pegar os principais temas que a gente tem para discutir aqui. Vamos falar de cibersegurança, que é um tema relevante. Vamos falar de diversidade e inclusão, como você tinha comentado, aspectos ambientais também. Você comentou do ESG, né? Eu gosto de dizer que o G é a base para o E e para o S, porque Exato. As discussões sobre diversidade e inclusão, as discussões sobre aspectos ambientais, impacto ambiental, elas acontecem no Conselho de Administração ou em comitês de sustentabilidade, comitês de diversidade e inclusão, que são órgãos de governança também. Então, eu não gosto de botar o G do lado do E e do S, eu gosto de botar ele de baixo para segurar e para sustentar, na verdade, esses aspectos, né? Mas, no fim, o que a gente precisa é de um processo que vai desde o planejamento da reunião até o follow-up, né, das decisões do Conselho. Então, se o Conselho tomou decisões, enfim, realizou algumas deliberações ali, a gente precisa, pós-reunião do Conselho, também ter certeza que essas decisões vão ser executadas, né? Então, existe uma parte do processo de governança que vem antes, né, que é toda a preparação dos materiais, né, de toda a documentação que um conselheiro precisa para se munir, para tomar uma decisão acertada, e um processo que vem depois, que é você executar tudo que foi decidido em sala de conselho. Inclusive, você trouxe um ponto que é muito importante. A governança, que geralmente a gente fala em governança corporativa, mas é justamente essa atribuição e boa associação dos planos definidos, né? Então, quando a gente pensa em no próprio ESG, o E e o S, sem a governança desses indicadores, é só o greenwashing ali. Você fala, olha, eu vou fazer, mas você precisa desse apoio secundário em monitorar a execução. E aí é essencialmente governança de novo, né? E como você comentou bastante de regulamentação, a gente tem o que é previsto em lei e a gente tem uma série de iniciativas que são previstas para as SAs de capital aberto listadas, que aí são trazidas complementarmente pela B3. Hoje, a gente passou recentemente por uma série de movimentos que questionaram se a eficiência dos conselhos, os processos de governança, o próprio caso americano ficou famoso, temos o caso do Credit Suisse, em que a questão ali, naturalmente, o conselho não forjou um balanço, o conselho não tem esse poder, mas vem a questão de, olha, seria possível que os conselhos dessas empresas antecipassem esses movimentos, estando mais atentos ao dia a dia da organização? Olha, sem dúvida, tá? E uma coisa que você comentou no começo é que às vezes aspectos sociais e ambientais eles tomam, né, os noticiários, etc. A governança também toma. O problema é que ela toma quando falta governança, né? Excelente ponto. Não por boas razões, mas por más razões. Quando falta governança, isso aparece em todo noticiário, né? Eu não tenho dúvida que tem, mas tem uma série de aspectos que precisam ser levados em consideração dentro de um conselho e dentro de uma organização como um todo, né? Uma coisa que é muito interessante também é que eu passei até hoje por 25 conselhos de administração, ainda estou em alguns hoje. E quando eu comecei, as primeiras experiências que eu tive, o conselho de administração servia a uma pessoa que era o acionista, né? O que a gente estava ali para gerar valor para o acionista, para reduzir o risco para o acionista, a melhor relação risco-retorno possível para os acionistas de uma empresa, né? Mais de 10, 15 anos para cá, as coisas mudaram bastante do ponto de vista de governança e hoje a gente fala muito de um conceito que é o conceito de governança de stakeholders, né? E o acionista, ele segue sendo, né, uma parcela muito importante disso, mas os conselheiros já entenderam que se eles não olharem para o restante, eles estão correndo riscos enormes, né? Tem vários exemplos e, de novo, essas coisas voltam para o jornal quando elas não são um bom exemplo, né? Mas a gente fala, poxa, mas não cuidou a parte de diversidade e inclusão, isso é importante, não é importante? Basta você ver o impacto que isso causou numa gestora que recentemente divulgou uma foto do time e só tinha homens brancos, 100 pessoas, 95 homens brancos, 4 mulheres brancas, né? E esse é o tipo de impacto que você vê disseminando hoje nas redes sociais de uma forma que não existia antes, né? Hoje a gente tem uma reverberação da informação numa velocidade que há 10, 15 anos atrás não existia.
E hoje a gente tem também uma nova geração, que é quem está entrando para investir agora, que é quem está entrando para financiar essas companhias, que não aceita mais esse tipo de coisa. Tá? Foi um outro empresário também falar, que, com o início da pandemia, que não era por causa de algumas pessoas que iam morrer, que tinha que fechar os estabelecimentos comerciais. Isso gerou um cancelamento nas redes sociais, né, dessa companhia gigantesco. Grupos e grupos e grupos de pessoas dizendo que nunca mais iam consumir produtos e serviços dessa empresa. Então, hoje o Conselho entendeu que não adianta mais você focar 100% do seu trabalho no acionista, porque tem outros riscos que a gente está correndo que eles precisam ser identificados. E vão impactar o acionista. Sem dúvida, e vão impactar fortemente. Então, hoje a gente tem que trazer todos os stakeholders para a agenda do Conselho. Não é pouca coisa, tá? Aumentou bastante o trabalho. Agora você trouxe um ponto, participou de uma série de conselhos, e uma dúvida que a gente costuma levantar na academia é justamente a capacidade de um conselheiro de estar em vários conselhos. Como funciona essa dinâmica hoje? Você enxerga que existe essa possibilidade? Quanto isso pode vir a ser prejudicial, você tentar equilibrar esses vários pratos? E quando, por outro lado, pode ser interessante e importante um conselho capilar que consiga também tanto navegar boas práticas quanto promover sinergias, né? Então, como é essa questão da participação de um conselheiro em vários conselhos? Eu acho que tudo na vida tem limite, né? Existe um número de horas que você tem numa semana e num mês, você não consegue multiplicar isso, né? É uma das poucas coisas que a gente não compra, né? Você consegue comprar até tempo dos outros, mas não tempo próprio, né? E não tem como você participar de um volume muito grande de conselhos, né? Eu hoje, por exemplo, estou em 2 conselhos externos, né? Além do conselho da minha própria companhia, que eu acabo fazendo o papel de presidente do conselho dele também. Mas o que eu posso te dizer é que o presidente do conselho, esse sim, ele tem uma necessidade, uma demanda de tempo muito maior. Porque essa pessoa, ela precisa estar estabelecendo toda a agenda anual, ela precisa estar administrando a preparação dos materiais, das informações que são enviadas para o conselho junto com a administração da companhia. Essa pessoa precisa estar próxima do CEO, ela precisa estar conversando frequentemente com o CEO para entender como é que está a execução, né, da estratégia e dos planos que foram definidos pelo conselho. Essa pessoa precisa estar próxima de cada um dos conselheiros, né? E eu até costumo recomendar também bastante que sejam feitas reuniões individuais entre o presidente do conselho e os conselheiros com alguma frequência, porque o que as pessoas falam numa conversa entre 2 pessoas não é a mesma coisa que elas falam numa mesa com 10 pessoas. São coisas bastante diferentes que você acaba conseguindo captar. Então, um presidente do conselho, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, isso é full-time job. Então, lá, quando você assume a presidência do conselho de uma empresa listada na Bolsa, você basicamente toma as suas 6, 8 horas por dia de trabalho no decorrer do mês inteiro, né? Aqui no Brasil, o presidente do conselho, ele ainda tem muitas empresas que esse papel ele não está sendo muito bem desempenhado, tá? Mas eu acho que a gente vem evoluindo, vem melhorando bastante nesse processo. Mas eu diria assim, é difícil chutar um número, mas uma pessoa que só atua como conselheiro, eu acho que se ela chegar em 5, eventualmente 6 conselhos de administração, ela ainda tem um tempo importante para dedicar a cada uma das empresas, que é o processo necessário. Mais do que isso, já começa a ficar um papel. Talvez você consiga absorver desse conselheiro menos valor do que você poderia. Muito bem, estamos batendo esse papo com o Eduardo Carone, CEO e fundador da Atlas Governance, sobre governança corporativa, sobre governança em linhas gerais, trazendo esse papo para você, telespectador da BMC, e naturalmente estamos aqui acompanhando o chat, acompanhando os seus comentários e aguardando o seu like. Então deixe seu like, você que está chegando agora, faça a sua inscrição no canal da BMC News para não perder mais nenhum Você com Dinheiro. Você comentou, Eduardo, sobre a importância da proximidade entre o presidente do conselho e o próprio CEO. Mas quando essas 2 ocupações, esses 2 cargos ficam na mesma pessoa, não é proximidade demais? Isso não é, deixa de ser proximidade, né? Isso acontece também com bastante frequência, né? Isso não pode acontecer em níveis mais altos de governança dentro da Bolsa.
né? Então, companhias de novo mercado, elas precisam ter uma diferenciação de cadeira, dessas cadeiras principalmente. E eu diria que existem casos que foram muito bem sucedidos, em que o presidente do conselho ocupa a cadeira de CEO também, e existem casos que não foram tão bem sucedidos, né? Eu diria que esse fator sozinho não é o que vai mudar, ou não é o que vai criar uma boa ou má governança dentro de uma companhia. Esse fator ele vai se somar a uma série de outros fatores, né, que vão dizer respeito à composição que você tem no conselho de administração, a dinâmica que você tem, as matérias que você leva para serem discutidas lá, quanta informação você passa e qual é a qualidade da informação também que você passa para os seus conselheiros. Então, vamos dizer, o sucesso da governança ele é um conjunto de uma série de aspectos, não é simplesmente este, mas sem dúvida a gente vê que a dinâmica ela fica melhor e eu diria que as decisões também ficam melhor tomadas quando você tem uma diferenciação das cadeiras. Quando a gente, você comentou agora há pouco, justamente para níveis superiores de governança, você tem essa regra, né, de distinção das pessoas. Agora, as regras que hoje a B3 contempla, tem espaço ali para melhoria? O que já tem evoluído? E, sobretudo, o público amplo, né, o investidor dessas companhias, tem olhado a governança? Esses indicadores? Bom, sobre a primeira pergunta, eu acho que sempre tem espaço para melhoria, né? Mas, novamente, o que a gente coloca no papel não necessariamente vai se converter em um impacto positivo, né? Tem muitas empresas com problemas de governança que fizeram acordos com o CVM, tanto os acionistas controladores quanto conselheiros que estão fazendo acordos por problemas que foram gerados e não é porque a empresa está em novo mercado ou não que ela vai ter boa governança, né? A boa governança, ela em grande parte vem do desejo dos controladores da companhia de fazer com que a companhia se perpetue e que tenha um controle adequado de riscos e que tenha também, obviamente, uma visão boa de estratégia para fazer com que o negócio cresça e gere valor para ele, né? O que o acionista quer? O acionista que não é executivo, né? Ele quer um bom retorno com o menor risco possível. É só isso que ele quer, né? E para isso você precisa ter um bom conselho, uma boa dinâmica, uma boa composição. Muito bem, estamos aqui batendo esse papo com o Eduardo Carone, CEO e fundador da Atlas Governance, sobre governança corporativa e, naturalmente, deixa ali o seu like, deixa ali seus comentários, suas dúvidas, né? Temos ali, o Regis trouxe ali, parabéns, ótimas perguntas, muito obrigado, Regis, muito obrigado, Alan, Projetos Maesa, aí que estão acompanhando o programa. Nessa linha de... Não adianta estar no papel se você tem que ter, digamos, o intuito ali. O papel são fiscalizações, é o que a gente consegue medir, mas a gente não consegue garantir que dentro daquela regulação você vai tirar o melhor fruto delas. Para o investidor que acompanha a companhia, quais sinais ele pode ter na hora de ler esses indicadores e ler que tentar absorver a partir das informações que ele tem, aí provavelmente vão ser as informações regulatórias, tentar extrair dessas informações se a empresa está num bom caminho, tem uma preocupação séria com governança? Eu acho que da informação regulatória você não vai extrair nada que não seja o regulatório, tá? A CVM vai lá, ou enfim, o DREI ou qualquer outro órgão de controle vai lá e baixa uma instrução dizendo: você precisa a partir de agora preencher um novo formulário sobre a sua atuação social e ambiental. E aí o que todo mundo vai fazer? Vai preencher o formulário, né? Ninguém vai deixar de preencher. Se é uma norma, se é uma instrução, as pessoas vão preencher o formulário e vão entregar. O fato de que agora tem um formulário, ou as informações que estão nesse formulário, não quer dizer que a empresa de fato está se atentando para isso ou focando o seu tempo nisso. Eu acho que um dos principais pilares, e isso é uma coisa que você consegue ver de uma forma um pouco mais subjetiva talvez, mas é a transparência, né? E a transparência em que sentido? Tem empresa que divulga resultados que você vai encontrar um certo padrão de divulgação de resultados, né? E tem aquelas empresas que elas vão muito mais no detalhe, que elas vão te trazer muito mais informação, que elas vão te mostrar como é que está a estratégia de desenvolvimento que no trimestre passado ela tinha dito para você que ela ia fazer nesse trimestre agora, né? Então as empresas que trazem muito mais informação do que o que é regulamentar, do que o que é requerido,
essas empresas, você pode acreditar que elas genuinamente estão se esforçando para ter uma governança melhor. Genuinamente estão se esforçando para convencer você, acionista, você investidor, né, a ser sócio dela, a investir nela, a financiar o desenvolvimento dela. Essas empresas, elas querem ter um investidor mais próximo e elas entendem que ter um investidor mais próximo e ter essa transparência é um diferencial competitivo. Porque quando elas forem fazer um follow-on, quando elas forem fazer novas captações, né, seja de equity, seja de dívida, elas vão ter um grupo de investidores que já entendem o nível de transparência que elas têm e para elas vai ser muito mais fácil captar dinheiro em mercado, né? Quando você tem transparência com seus investidores e quando você tem consistência entre o que você promete e o que você entrega, você tem uma base fiel de investidores que vai financiar o teu crescimento e a tua história. Muito bem. Olhando para o Brasil, a gente tem um nível, o trato com a governança está em níveis globais ou aqui a gente tem um gap ainda para o que é praticado nos países desenvolvidos? Olha, eu diria tem um gap sem dúvida, tá? E eu não vou nem dizer que isso está relacionado com o perfil de empresas familiares, que também não é um tema brasileiro, esse é um tema, eu diria, um pouco mais latino-americano do ponto de vista cultural. 90% das empresas da América Latina são empresas familiares, tá? Mas esse gap eu acho que não está relacionado com a origem do capital. Esse gap ele está relacionado em certa parte com o desenvolvimento do mercado de capitais, tá? Porque dinheiro e governança andam juntos, tá? Todo país que tem um alto desenvolvimento de mercado de capitais tem um alto desenvolvimento de governança também. Porque para captar dinheiro você precisa ser transparente, você precisa prever e entregar e executar o que você prometeu. Você precisa ter esse relacionamento próximo com seus investidores, com o mercado de capitais, com o mercado financeiro. E toda vez que você precisa de dinheiro, você precisa colocar a sua cara na rua, você precisa colocar a sua cara na frente dos investidores. Então a consistência é fundamental. Todo país que tem um mercado de capitais mais desenvolvido, bolsas de valores que tem mais fácil acesso, regulamentações ou autorregulamentações que facilitam com que mais players entrem, que tem mercados de dívida também mais desenvolvidos, distribuição pública de dívida. Estes mercados, por natureza, eles vão ter uma governança mais elevada, porque para acessar capital, você precisa ter governança, tá? Então, eu diria que tem um pouco de ovo ou galinha aqui, mas com mais governança, a gente vai ter um maior desenvolvimento de mercado de capitais e o maior desenvolvimento de mercado de capitais, ele vai exigir mais governança das empresas. Tem um pouco de ovo ou galinha, mas também tem um pouco de mercado, né? Você pode ser uma bolsa mais exigente se tem mais capital indo para lá. É uma coisa que a gente sofre muito. Também se você sobe muitos critérios aqui no Brasil, você começa a ter restrição de empresas que consigam cumprir esses critérios. Que é um problema que, por exemplo, a Bolsa Americana não tem. Sim. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que, e quando a gente fala muito, especialmente nos Estados Unidos, a gente fala muito de autorregulamentação, né? Eu não acho que você tem que ter normas que sejam extremamente difíceis de você atingir. Eu acho que você tem que melhorar o acesso, sim, ao mercado de capitais, facilitar o acesso ao mercado de capitais. O fato é que para captar o dinheiro você vai precisar ter governança independente do que a norma diz, tá? Existem empresas que, se forem a mercado hoje, que está um momento super difícil, elas vão captar dinheiro. Elas têm um público investidor fiel, que está com elas há anos e continua investindo. E tem empresas que não vão captar dinheiro agora. Nem agora, nem quando estava. Se bem que teve uma onda de IPO aí em 2021 que tem muita gente que captou mesmo sem... Sempre tem, são ciclos, né? Mas o normal é que quando a empresa tem essa restrição, ela não consegue captar. Inclusive, ela consegue captar com o banco, né? Você tem essa exigência de governança, já começa antes de ela virar pública. Muito bem, pessoal, nós estamos aqui batendo esse papo com o Eduardo Carone, CEO e fundador da Atlas Governance. Agora nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Você com Dinheiro. Boa tarde.
PMC News, informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo esse papo com o Eduardo Caroni aqui, CEO e fundador da Atlas Governance. Então deixa ali, se você tem uma dúvida sobre governança, deixe sua pergunta no chat, traga seus comentários e a gente vai aproveitando aqui a presença do Eduardo para tirar as suas dúvidas. Não deu seu like ainda? Aproveita e já senta o dedo ali no like também. Vamos buscar os 300 likes aí no programa de hoje. O Regis Andrade ali comentando sobre as exclusividades dele, né? Que é investidor, torce para o Corinthians. Regis, hoje aí foi um dia, perderam o técnico, né? Mas a gente segue adiante, né? Assim, quantos dias desse ano tivemos também Bovespa negativo, a gente continua aí firme e forte, a gente consegue superar também uma perda de técnico. Eduardo, me conta um pouco, como é que foi qual o princípio, de onde começou a ideia da Atlas? Me conta um pouco de como veio e como está a atuação de vocês hoje. Essa é uma história até interessante, mas como eu te comentei, eu tive um histórico, eu participei de muitos conselhos de administração. Eu fui gestor de fundos de private equity e aí muitas vezes a gente investia numa companhia e eu era a pessoa do fundo que era indicada para uma cadeira dentro do conselho. E em 2015, uma das empresas que eu participava do conselho, ela teve um problema jurídico e eu enfim, acho que todo mundo sabe, mas o conselheiro no Brasil ele é administrador e por conta desse problema na empresa, meus bens acabaram sendo bloqueados. Então eu acordei um belo dia de manhã e eu estava com as contas com bloqueios judiciais em todas as contas. E aí a primeira coisa que a gente faz como conselheiro, isso já tinha acontecido outras vezes, mas é ir para trás da empresa e falar, olha, existe um seguro que a gente chama de seguro de D&O, que esse seguro ele serve para pagar a defesa jurídica, e muitas vezes até ele tem uma remuneração mensal que te ajuda a pagar as contas até que haja um desbloqueio de bens. E o que eu descobri uma semana depois é que a companhia não tinha contratado esse seguro. Aí eu falei, mas não é possível, eu tenho certeza que a gente aprovou essa contratação. Levei 1 hora para encontrar um e-mail que tinha uma ata dentro daquele e-mail. Encontrei a ata, na ata estava escrito que a gente tinha aprovado a contratação do seguro, tinha até, me lembro bem, a proposta comercial como anexo da ata. A gente foi lá, aprovou, como eu disse no começo, botou no papel, e não foi feito. Depois nenhum conselheiro fez o follow-up para saber se aquele seguro tinha sido contratado ou não, e a verdade é que isso gerou uma dor de cabeça aí por 8 meses aí para as pessoas que participavam daquele conselho, e eu inclusive. E foi a hora que eu falei, eu preciso digitalizar esse processo, não é possível que essa dor de cabeça seja só minha, e eu tenho certeza que nenhum conselheiro consegue fazer o follow-up de todas as deliberações de todos os conselhos que ele eventualmente participa. Eu falei, isso precisa ser digitalizado para que a gente possa ter um certo nível de segurança de trabalho. Eu fui olhar para o mercado, no mercado tinha 2 ferramentas bastante antigas e caras, que não condiziam muito com a realidade brasileira ou latina, e aí eu resolvi investir, criar a minha própria ferramenta e falar, se tudo der errado, pelo menos eu vou ter um software para utilizar nos conselhos que eu participo. E alguns anos depois, a gente hoje é líder absoluto na América Latina, então a gente tem hoje por volta de 550 clientes, o segundo colocado na América Latina tem 80 clientes, e é uma empresa que está 2 vezes o tempo que a gente está no mercado. 25% das empresas listadas na Bolsa Brasileira já usam Atlas, e o que a gente tem feito é trazer sim essa eficácia para o dia a dia do conselho e pegar esse fluxo completo e digitalizar ele para que ele não fique no papel, que essa foi a minha grande dor. Agora você comentou um ponto importante que eu até ia trazer no bloco anterior, mas acabou passando, vamos trazer agora. Da responsabilidade do conselheiro. Muitas pessoas, às vezes, de fora do contexto, enxergam no conselheiro alguém que não tem tanto vínculo assim com a empresa. E na prática o conselheiro ele tem inclusive responsabilidade de administrador sobre a companhia. Como você pode contar um pouquinho do que é a vida de um conselheiro? Eu posso, mas no Brasil e grande parte dos países latino-americanos onde a gente atua, o conselheiro é um administrador, é um dos administradores da companhia,
incluindo quando você vai numa assembleia anual de uma companhia e você aprova a remuneração global dos administradores, lá tem a diretoria e aí lá tem o conselho e tem os membros de comitês também, né? Então, o conselheiro, ele é um administrador da companhia, mas é um administrador que tem um papel não de execução, né? É um papel que ele está entre o desenho e a proposição e a aprovação de uma estratégia para aquele negócio e um processo de, vamos dizer, de supervisão da execução dessa estratégia e do cumprimento das obrigações que a gestão tem para fazer. Mas o conselheiro é administrador para todos os fins legais e responde com seus bens pessoais, né, caso a companhia faça alguma coisa errada. Claro, existe todo um processo posterior, né, de julgamento, de avaliação do que aconteceu, mas sim, ele responde com seus bens. E tem um tempo, inclusive, de responsabilização após a saída do conselho, não é isso? Existe responsabilização pós a saída do conselho, mas partindo do princípio que foi num período em que aquele ato ocorreu num período em que você era conselheiro. Tá? Se for um ato, uma deliberação, alguma coisa que ocorreu após a sua saída, teoricamente você não deveria responder por ele. A Laís Oliveira aqui falou que é a primeira vez que fica sabendo de um conselheiro que sofreu bloqueio judicial. Isso é tão incomum, né? Faz parte do jogo, né? Olha, eu vou falar o seguinte, existe um sistema que chama Bacen-Jude, em que o juiz basicamente precisa digitar o seu CPF, e o seu CPF ele encontra numa ata pública de eleição de conselho, ele digita o seu CPF, ele digita o valor, e o sistema ele bloqueia o mesmo valor de cada conta de cada conselheiro. Então suponha que você tem uma ação de R$100 mil, tá? Se o juiz coloca lá o CPF de todo mundo no sistema e aperta Enter, ele foi na primeira conta de um conselheiro, achou R$100 mil, ele continua bloqueando 100 mil de cada conta. Eu já vi casos, já participei de casos em que o valor da ação foi bloqueado 26 ou 27 vezes, por conta do número de conselheiros e do número de contas que cada conselheiro tinha. Tá? Esse é um sistema meio complicado no Brasil, mas eu diria o seguinte, esses bloqueios eles são mais frequentes em empresas que têm problemas trabalhistas em massa, né? E empresas que têm problemas de direito do consumidor também. Mas costumam ser bloqueios menores e mais frequentes. Voltando ao assunto da Atlas, da constituição do sistema, hoje em dia, por exemplo, é muito comum abrir votação virtual, né? Isso já foi um avanço importante. Quais outros parâmetros hoje vocês já conseguem enxergar em processo de automatização, digitalização, que avançam e facilitam esse dia a dia do conselheiro? Não, perfeito. Eu acho que o primeiro é você fazer de uma forma centralizada a gestão de todos os colegiados, né? Do conselho, dos comitês. Então, uma vez que você cria esses conselhos dentro do sistema, você criou uma reunião, a gente automatiza o envio de convites, se mudou data, hora e local, a gente administra tudo dentro de um único lugar, mas eu diria que o principal conceito, a votação eletrônica eu acho que ela é bastante tranquila, é feita, mas o principal conceito que existe dentro de um portal de governança, que é o que a gente faz, é o conceito de cibersegurança, né? Então a gente hoje lida com as maiores companhias da América Latina, né? A gente tem clientes de grande porte, como eu comentei, 1/4 das empresas listadas na Bolsa Brasileira e uma parcela também bastante grande das bolsas mexicana, colombiana, peruana, argentina, também trabalham com a gente. O principal conceito que você precisa trazer para cá é cibersegurança, né? Porque nos dias de hoje, você não pode mais ficar enviando informações altamente sensíveis, confidenciais, estratégicas de uma companhia pelo WhatsApp, por e-mail, né? De repente é uma informação que cai no WhatsApp de um, é enviada para o WhatsApp do outro, você não tem o mínimo de rastreamento sobre isso e a hora que você vai ver tem gente fazendo compra e venda de ações da tua empresa na bolsa baseado numa informação que vazou, né? Então dentro de um portal, quando você fornece uma apresentação, né, como um portal comum, não todos fazem isso, mas o Atlas faz isso, você pode fornecer uma apresentação em PowerPoint, eu vou transformar ela em PDF e eu vou colocar o nome em marca d'água, cruzando 100% das páginas que qualquer pessoa baixar do sistema. Tá? Então, se vazar algum documento,
tá com o nome estampado de quem foi que vazou essa informação. E eu coloco em log de auditoria quem baixou qual informação, quando, o tempo todo. Então a gente tem todo um registro, né, de tudo que acontece dentro do sistema e um controle profundo da informação também. Além, é claro, de todos os recursos de cibersegurança que o sistema tem. Então, desde bloqueio de usuário, bloqueio de tentativa de invasão e acesso, Web Application Firewall, e aí tem uns 28 recursos de cibersegurança que a gente tem. Uma pergunta, com dinheiro é essencialmente uma empresa de base de dados, e a gente usa muito esses dados que são reportados para a CVM, por exemplo. E lá a gente acompanha, olha, a participação de conselheiros nas reuniões, se ele foi em 100% das reuniões, se ele atingiu a cota mínima, remuneração, naturalmente. Esse tipo de informação, vocês conseguem plugar lá com o sistema da CVM para o report ou são sistemas isolados? Alguém ainda tem que ir lá ler o sistema e preencher na CVM? Não, na verdade, essas informações regulatórias, elas não são administradas pela gente. A gente cuida das informações estratégicas, né? Então, quando você tem um planejamento estratégico vamos pegar uma rede de varejo grande brasileira, cliente nossa, estão discutindo o planejamento estratégico de expansão de loja, de e-commerce, etc. Ponto a ponto do processo de expansão da companhia está sendo discutido dentro do Atlas, está sendo aprovado dentro do Atlas, né? As informações regulamentares, eu diria que são mais formulários que têm que ser preenchidos. Essa parte eu acho que não é tão... Ela é delicada, mas ela vai se tornar pública de qualquer forma. As informações que estão no nosso sistema não vão se tornar públicas nunca, né? E elas são, vamos dizer, elas não vão ter publicidade e elas também têm uma grande antecedência em relação àquela parcela que vai se tornar pública no mercado. Então, a gente cuida das informações estratégicas e não das informações regulamentares, vamos chamar assim. E que vão ser publicadas, né? Essencialmente, o controle da governança de vocês é no intracompanhia e fazer esse tipo de acompanhamento, como você disse, das decisões estratégicas e o monitoramento dos follow-ups do que é decidido nas reuniões. O ambiente ali, por exemplo, onde acontecem as reuniões, também fica fechado dentro do Atlas? A gente tem, como eu comentei, 28 recursos de cibersegurança e a empresa ela delimita até onde a coisa vai. Tem empresa que fala assim, qualquer pessoa pode acessar os materiais a partir de qualquer dispositivo. Tem empresa que fala assim, não, eu quero restringir o acesso ao território brasileiro e qualquer tentativa de acesso de fora não vai entrar, a não ser que eu autorize algum conselheiro que esteja fora. E a gente tem empresas que falam assim, não, eu só quero que os conselheiros acessem os materiais neste iPad que eu estou dando para eles. Então existem vários níveis diferentes de controle e cada empresa dentro do Atlas ela consegue criar o seu nível de segurança. Travando, inclusive, esse tipo de... Porque se você consegue controlar o dispositivo que acessa, você também conseguiria controlar a geolocalização e saber se alguém não está eventualmente exportando essa informação propositalmente, né? Você leva fisicamente o tablet para outro lugar para apresentar aquela informação e fazer os cruzamentos. Também é uma coisa relevante, especialmente para a companhia de capital aberto, no sentido de controlar essa negociação por insider information, né? Sem dúvida, sem dúvida. E até você pode chegar ao ponto de falar no Atlas, de falar assim, olha, só vai acessar a partir desse tablet e você não consegue baixar nenhum documento. Fica travado só na sua tela. Só consegue acessar. Até um dos nossos concorrentes, eles têm esse processo também de não deixar baixar. Só que não adianta muito, porque como ele não coloca marca d'água nos documentos, você pode tirar uma foto do tablet e aí você consegue sair com a informação do mesmo jeito, né? O nosso, como ele tem a marca d'água com o nome de quem está acessando aquela informação... Se você fizer isso, vai ser rastreado. Se tirar a foto, sai o nome de quem está fazendo isso ali. Muito bem, então... A Laís Oliveira, conselheiro pode responder por uma decisão tomada que não é dele, ou seja, no conselho, chega a ser um determinado consenso, ou eventualmente o próprio sócio ou administrador direto da companhia toma ali uma decisão que não foi necessariamente aprovada pelo conselheiro, ele pode ainda assim ser responsabilizado por pelas consequências daquela decisão? Olha, eu não sou advogado, eu recomendo aí para o nosso telespectador consultar um advogado, mas o que existe sim, o que pode existir, você pode ser responsabilizado tanto por um ato seu, quanto por uma omissão sua. Tá?
Então, o que eu recomendo, obviamente, é que você consulte um advogado, se você estiver diante de uma situação como essa, mas a gente precisa ter clareza, como eu comentei lá no começo, do que é, vamos dizer, a alçada da diretoria e o que é a alçada do conselho. Precisa ter essa divisão muito clara, né? Se uma pessoa da diretoria está tomando atitudes ou decisões que deveriam ser uma alçada do conselho, essa pessoa vai ser responsabilizada, sem dúvida. Agora, também vai se analisar se houve algum tipo de omissão do conselho. Estamos aqui batendo esse papo com o Eduardo Caroni, CEO e fundador da Atlas Governance, sobre governança, sobre naturalmente a plataforma e o ambiente em que ela está envolvida. Estamos acompanhando aqui suas dúvidas, seus comentários pelo chat e acompanhando naturalmente o número de likes. Então a gente está com 293 likes agora, vamos buscar ali os 300, né? Por favor, você que ainda não deu seu like, deixe o seu like. Se você está chegando agora, ainda não é inscrito no canal da BMC News, faça a sua inscrição para não perder mais nenhum Você com Dinheiro. Como eu poderia me preparar para ser conselheiro aqui no Brasil de uma companhia de capital aberto hoje, Eduardo? Essa é uma pergunta que a gente ouve com bastante frequência, né? As pessoas perguntam muito sobre cursos e estudo e certificações, né? E a certificação, ela não é necessariamente um passo no sentido de você se tornar um conselheiro, tá? O que a gente tem que ter em mente, né? A forma como as coisas acontecem. Quem é que elege um conselho? São os acionistas, né? Então, dificilmente você vai conseguir uma cadeira num conselho, se for uma intenção sua, sem que você tenha bom relacionamento com grupos de acionistas. Eu diria que competência técnica, a gente tem muita gente que tem. Tem bastante gente com todo tipo de competência técnica possível. Mas no final do dia, quem vai ser indicado para o conselho é uma pessoa que tem bom relacionamento com os acionistas, porque quer queira, quer não, esse é um cargo de confiança. Os acionistas têm que entender que a pessoa que está sentando lá, ela tem as competências técnicas, mas também é uma pessoa de confiança, uma pessoa de reputação ilibada, enfim, para poder assumir essa posição. Então, eu diria que mais importante é você estar próximo de grupos de acionistas que estejam dentro dessa empresa e que você tenha um valor claro que você possa demonstrar para eles. E nessa jornada que você começou a ser conselheiro pelo fundo de investimentos? Foi. Eu caí de paraquedas, na verdade. Os primeiros conselhos que eu participei, eu nem sabia o que um conselho fazia. Eu era um menino de private equity, né? E a verdade é que a gente começou... Eu passei um bom tempo estudando o assunto, né? Então eu importei muita técnica de governança, principalmente dos Estados Unidos e Inglaterra, que são países um pouco mais envolvidos no assunto, né? E a gente acabou construindo modelos e formatos de governança. Mas a verdade é que tem muitos fundos de investimento hoje que estão muito mais desenvolvidos no assunto. Então, quando eles fazem um investimento na empresa e eles já entendem que governança está relacionada com capital, que sem governança você vai ter dificuldade para vender, para captar dinheiro para a empresa, seja com banco ou com equity, você vai ter dificuldade, inclusive, para vender a empresa. Eu tive um caso até interessante, um dos investimentos que eu fiz como private equity, a gente queria investir no setor imobiliário, uma incorporadora imobiliária, né? A gente olhou para várias empresas de capital fechado, tinha uma que crescia mais, era mais rentável, e tinha uma outra que crescia um pouco menos e era um pouco menos rentável, e a gente foi nessa. Por quê? Porque a que crescia mais, era mais rentável, quase todas as decisões estavam na mão do dono, né? A gente olhou para a governança do negócio e falou, se um dia cair um avião com esse senhor dentro, no dia seguinte a empresa para, ninguém faz mais nada, porque não existe uma governança bem estabelecida. Então a gente, como fundo, decidiu por uma empresa que crescia um pouco menos, tinha uma margem um pouco menor, porque tinha uma governança melhor estabelecida e papéis muito mais bem definidos. Isso é importante para as pessoas entenderem que a governança ela não é um fim, ela é um meio para alguma coisa, né? A governança é um meio para você captar dinheiro, seja com bancos ou com investidores. E se algum dia você quiser vender sua empresa, é melhor que ela tenha governança, porque ou você vai acorrentado junto com ela, né, e você não vai poder curtir eventualmente essa aposentadoria, ou a sua empresa não vai ser vendida.
Tem algumas séries, né, que acabam transmitindo o Succession agora, mas tem ali, mesmo em Billions, né, essa questão da personalidade. A governança não serve só para gerir bem essa quebra de poder, mas também para forçar essa quebra de poder. Né? Você não pode ter todo o poder na mão de uma pessoa só pelo simples fato que essa pessoa é um ser humano, ela pode ficar doente, pode morrer, pode estar viajando, e a empresa não pode depender só dela, né? Exato. Não, sem dúvida. Eu acho que esse é um dos principais papéis eu sempre falo que governança traz liquidez. Seja para captar no mercado, seja para captar com banco, seja para vender a tua companhia ou para juntar com uma outra empresa também, se você for fazer uma fusão. Quanto melhor o teu nível de governança, mais fácil vai ser a liquidez da tua empresa. Muito bem. Estamos batendo esse papo com o Eduardo Caroni, CEO e sócio fundador da Atlas Governance, que tem algumas questões aqui no chat e temos aqui uma questão sobre investimento e PIB, acho que a gente pode avançar. Acho que eu queria fechar com uma última pergunta, que é justamente sobre a importância dessa... o ambiente de private equity no país como uma força motriz para puxar essa governança. Até comentei antes da nossa entrada, né? Minha dissertação de mestrado foi no tema e via nesse investidor minoritário mais forte alguém que pudesse ajudar a puxar essa locomotiva da governança. Você, nessa sua experiência com os fundos de private equity, pôde ver, faz sentido essa tese? Então, os fundos de private equity ajudam a melhorar o ambiente de governança no país? Sem dúvida, e eu diria que eles normalmente impõem uma governança mais rígida do que uma governança, eventualmente, de empresas de capital aberto. Tá? Eles têm regras muito mais rígidas e um processo de fiscalização e monitoramento bastante mais rígido também. Há 10 anos atrás, a maior parte dos investimentos que um fundo fazia, o fundo implementava o primeiro conselho de administração. As empresas nem conselho não tinham, né? O que eu mais fiz na minha vida foi começar um conselho do zero nos investimentos que a gente fazia, né? Então, hoje, a governança ela já toma um patamar novo, né? Um pouco por conta do ESG, que você vinha comentando no começo aqui do programa, mas até pouco tempo atrás, o impulsionador da governança era um fundo de investimento, né? E eu acredito que, especialmente os fundos de private equity, eles já têm feito um trabalho muito importante nisso, né? E daqui para frente, os fundos de venture capital vão precisar se desenvolver bastante neste tema. Porque quando o capital, né, como foi até 2021, ele estava em excesso no mercado, né, os processos de captação eles foram mais fáceis, mais rápidos, né, houve uma disputa muito maior pelos ativos, mas a partir de agora que a gente sobe a régua, né, a governança passa a ser um tema importante também para os investidores, tá? De venture capital também. Excelente, nós tivemos esse bate-papo maravilhoso aqui com Eduardo Caroni, CEO e fundador da Atlas Governance, sobre governança, sobre métricas de governança e como o mercado se adapta e as cria. Eduardo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Felipe. Muito obrigado. Muito obrigado a você, telespectador da BMC News, por acompanhar o Você com Dinheiro, deixar seu comentário, deixar o seu like. Nós ficamos por aqui com o Você com Dinheiro de hoje. Na segunda, às 15, estamos de volta, sempre para trazer para você a melhor informação da Faria Lima. Até lá!